Nas profundezas da internet, por trás do ET Bilu, por trás da Terra Convexa, por trás de Ratanabá. O Urandir Fernandes de Oliveira, líder de uma organização que é considerada conspiracionista, mas que ao longo de todos esses anos conseguiu influência e poder grande o suficiente para construir uma cidade inteira. E além de tudo isso, esbanja de uma meta gloriosa, transformar o mundo inteiro com seus ideais. A classificação indicativa deste vídeo é não recomendado para menores de 18 anos, por conter temas sensíveis e criminais graves, negacionismo, negação da realidade e temas polêmicos. Caso não tenha essa idade e queira continuar, siga por sua conta, e acima de tudo, risco. O vídeo de forma alguma tem a intenção de mentir, desmoralizar ou omitir sobre a imagem de Urandir Fernandes de Oliveira ou Daquila Pesquisas. Este é um vídeo de tom meramente jornalístico e investigativo sobre tal ecossistema, a fim de investigar a história, ideais e controvérsias sobre tal grupo. Todas provas de quaisquer afirmações aqui feitas estarão na descrição, com seus devidos créditos. O Urandir tem atualmente 62 anos, mas fora esse tipo de detalhe, sua vida é formada por mistério. O todo que se sabe é que ele nasceu e morou na cidade de Marabá Paulista, no interior do estado de São Paulo, durante toda a sua infância, onde relata ter tido contato com alienígenas desde essa época. Anos depois, o Urandir se mudou para Corguinho, no Mato Grosso do Sul, segundo ele por uma suposta indicação alienígena de que lá seria um lugar propício para seus planos, já que Corguinho se encontra no paralelo 19, que segundo o Urandir é um paralelo que facilitaria seus treinamentos. Por volta dos anos 80, ele passou a fazer palestras no Rio de Janeiro, exibindo poder de paranormalidade, transformar seu corpo em luz, dobrar talheres, quebrar pratos, além de ter relatos de que ele dizia possuir o dom de curar pessoas de doenças de alta fatalidade como leucemia e câncer, ou até incuráveis, como AIDS e tumores cerebrais. Nos anos 90, ele ganhou fama ainda em diversos programas, sendo conhecido pelo seu acrônimo UFO, formado da junção das iniciais de seu nome completo. Programas estes que, por exemplo, eram o programa do Ratinho da SBT, programa do Jogo da Globo, além de outros programas. Por volta daqui, ele conheceu também Ademar Jevaer, um dos mais conhecidos ufologistas brasileiros e fundador da revista UFO, e que viria se tornar seu arqui-inimigo, já que eles constantemente trocavam farpas e acusações. O Urandir normalmente o chamava e ainda chama de invejoso, e apresentava supostas provas de fraude das afirmações feitas pelo fundador da UFO, enquanto Ademar reunia supostos relatos que dariam alusões a crimes como extorsão, uso de armas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, pedofilia, prostituição ou até mesmo exploração humana. Crimes estes citados em uma matéria da revista UFO. Nessa mesma matéria, alguns supostos relatos. Vale ressaltar a falta nítida de provas concretas para tais crimes, sendo baseados quase que totalmente em relatos. Mas algo bastante presente nesses relatos são supostas ameaças de morte, caso as vítimas contem o que acontece no interior do Projeto Portal a alguma autoridade. Em 2000, ele foi preso, como consta em um verso do jornal O Pioneiro. Preso o Paranormal UFO. Porto Alegre.
A polícia prendeu ontem em Porto Alegre o paulista Urandir Fernandes de Oliveira, 37 anos, por estelionato e falsidade ideológica, conhecido como UFO. Ele é suspeito da venda ilegal de terrenos na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul. Ele prometia erguer o projeto Portal, comunidade para receber extraterrestres, que protegeriam os adeptos de uma grande inundação. Oliveira prometia vida harmônica até os 150 anos na cidade dos ETS. Algo não dito aqui, mas relatado posteriormente, é que o projeto Portal protegeria seus membros do fim dos tempos, que seria em 2012. Data misteriosamente alterada, esquecida e nunca citada atualmente. Há também uma reportagem do Fantástico da TV Globo sobre paranormal, onde é novamente relatadas supostas ameaças de morte aos denunciantes do que ocorreria nas instalações de Urandir. As pessoas que denunciaram a farsa do Urandir em nossa reportagem receberam ameaças de morte por telefone. O editor Ademar Gevaerd foi à delegacia para registrar a ameaça. Era uma ligação feita por uma pessoa de voz masculina, incisiva, curta e grossa. Seu lugar no inferno já está reservado. Em 2010, chegamos no ano da reportagem que marcaria o primeiro pico de popularidade de Urandir. Bilu. Bilu, ou Edbel, modo como os moradores do então Projeto Portal chamam, seria um ser nascido de uma localização hoje destruída, que se abrigou em Pegasus. Ele seria um ser extremamente belo com cerca de 1,40 de altura, idade estimada em milhões de anos. É descrito como alguém extremamente sábio e inteligente, ainda que carismático e pragmático. É dito que ele é tão bem-humorado que ele fala até palavrões. Ele também possuiria as habilidades de luminocinese, transfiguração e seria um grande nome entre as 49 raças. Há também umas fotos de Bilu que encontrei no fundo da internet que seriam no Projeto Portal. Há também essa imagem que seria de uma forma de Bilu no Egito. Por fim, em sua primeira aparição é dito que ele tem 4.004 anos, informação que hoje foi alterada para os tais milhões de anos. Bilu surgiu com o desafio da concha, onde caso o repórter do Domingo Espetacular da Record o entregasse uma concha, Bilu se mostraria ao mundo. A reportagem conseguiu chamar a atenção do Brasil inteiro e ao longo daquele ano várias emissoras investigaram o suposto ET. Rede TV, SBT e claro a Band com Custe que Custar ou CQC. Danilo Gentili e sua equipe foram até Corguinho atrás do alienígena e o encontraram. E diferente da reportagem da TV Record, houve um tom menos jornalístico e mais humorístico, uma característica do CQC. No podcast, João Mesquita, presente na matéria do CQC, relata suas estranhas experiências no Projeto Portal, onde relata ter até visto uma pessoa por baixo da fantasia de Bilu. E aí eu fiquei aqui mirando, eu falei, a hora que eu escutar um barulho eu vou meter a luz, vou meter o dedo na câmera. Cara, eu escutei o barulho e apertei, pá! Na hora que eu apertei, bicho, eu vejo um cara de moletom. Aí eu falei pro Danilo e pro câmera, eu falei, velho, eu filmei o cara e eu acho que era o Urandir. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, tô. Não tô brincando não, é verdade, cara. Aí ele falou, meu, como é que a gente vai lá pro refeitório? Esses caras vão matar a gente tá no meio do nada. É bom ressaltar que até os tempos atuais os seguidores de Urandir costumam xingar Danilo Gentili e seu grupo. Sim, xingar. Danilo Gentili vendeu sua alma para chegar ao topo da TV brasileira e ele arquitetou uma das maiores farsas da história. O chamando de termos como, por exemplo, de medrosos, covardes e mentirosos. Além de dizer que eles manipularam as imagens de Bilu para ele parecer que tinha uma voz do Urandir e soar menos realista. Bilu este que precisava de longos treinamentos para ser contratado. Longos treinamentos que são supostamente pagos. Além da própria ação de ser membro de Darkila também ser paga. Urandir, na matéria da Record, diz, entre outras coisas, que as casas arredondadas do local suportariam um terremoto de magnitude 12 na escala Richter, que vai apenas até 10. A mesma matéria da Record, especialistas declararam que ET Bilu é fake. Uma pessoa com alguma coisa colocada na cabeça. Pra mim essa imagem aqui é a melhor imagem de todas, hein? Mata a questão do... É óbvio, né? Que tem uma pessoa aqui embaixo. Em vídeo também é mostrado que no braço do Bilu tinha algo que refletia a luz, possivelmente sendo o relógio. E também que a cabeça de Bilu seria uma máscara. Apesar disso, até hoje, o Urandir e seus aliados insistem que o Bilu é real. Tanto o youtuber, o documentarista, fez 2 vídeos apresentando supostas provas da existência de Bilu.
Então os membros de lá usam esses vídeos como uma prova de que Edibel existe. Até dizem coisas que o Rutan teria provado a farsa do Danilo Gentili e que ele agora é obrigado a se pronunciar sobre a fraude que ele cometeu contra o Bilu. O problema é que o documentarista não é uma fonte nem um pouco confiável. E os próprios vídeos dele denotam de um tom pouco embasado em qualquer realidade. Tem vídeo dele dizendo que o rei Charles do Reino Unido tem uma pintura daquele ser maligno e vermelho. O outro que a Madonna abriu o portal. E vários vídeos desse cunho. Então, de fato, ele não tem credibilidade alguma para provar ou não a existência do Bilu. A partir daqui, a história tem uma bifurcação entre o lado mais focado na internet, que é o que eu vou seguir, e um segundo focado nas premiações do Urandir, as quais eu vou somente pincelar periodicamente durante o vídeo. Mas caso queira um vídeo que se aprofunda ainda mais sobre as premiações do Urandir, temos este do Nictomania. O vídeo é excelente e, além disso, o próprio ajudou aqui no vídeo. Então eu recomendo fortemente que vocês vão lá. Esse é um comentário retirado do Google sobre Daquila Pesquisas. Um bando de picaretas estão fazendo fraudes imobiliárias com o caso do Ed Bilu. Tentaram ocultar o caso Dom Phillips e Bruno Pereira usando o tal de Ratanabá. Durante o início dos anos 2010, a internet, incluindo o YouTube, avançavam muito no Brasil. Então o Urandir entrou no YouTube e avançou com novos ideais que perdoariam até os dias atuais, e são bem úteis para entender os ideais da futura Daquila Pesquisas. Governo oculto. Supostamente há 14 mil anos atrás, quando teria ocorrido o dilúvio de Noé, narrado na Bíblia pelo livro Gênesis, foi a tomada do poder de parte do primeiro andar da Terra pelos Anunnakis, uma raça de seres que não é daqui, e que desde então escravizou toda a humanidade ao longo de 14 milênios, moldando também um grupo sombrio que estaria por trás de governos, organizações ou de qualquer força conhecida, mas ainda assim com poder absoluto na Terra. O chamado por Urandir e seus membros de governo oculto, o GO, sendo além de uma representação usada pelos apoiantes de Urandir, um ótimo exemplo para demonstrar o que seria o tal GO, o regime criado pelo grande irmão na obra de George Orwell, 1984, a qual eu expliquei bastante no vídeo que fiz sobre o vídeo em si, mas caso não tenha visto, o governo oculto é a ideia de haver um líder ou um grupo de líderes que mandariam de forma ditatorial em determinada região, podendo ser uma cidade, um estado, um país ou então o mundo inteiro. Ele ou eles usariam de manipulação para enganar sistematicamente sua população para que nunca tomassem conhecimento do que estaria acontecendo e por consequência criar uma revolta. E muitas vezes a manipulação era tão bem feita que numa mão com 4 dedos à mostra, o governante oculto poderia fazer a população enxergar 5 dedos. E é importante ressaltar que apesar de ser um conceito de 1984, isso também é uma teoria da conspiração. Essa força, o GO, reinaria de forma absoluta sobre qualquer forma de poder que nós conhecemos, e teria os presidentes eleitos, imperadores, reis, ministros e líderes de empresas multinacionais apenas como seus servos. Esse grupo manipularia toda a história da humanidade usando seu silencioso armamento, o qual eu irei detalhar posteriormente. O GO é o grande inimigo imaginário do Projeto Portal. E o objetivo de Urandir é despertar a população para acabar com o domínio Anunnaki na Terra. Não preciso nem falar que Anunnakis não existem, e ter um grupo que comanda a Terra inteira é uma ideia totalmente irrealista e impossível. 49 raças. As 49 raças seriam uma aliança dos seres mais poderosos do universo. E segundo membros de Daquila, eles têm tecnologia 15 bilhões de anos mais avançada que a nossa. Repetindo, eles têm tecnologia 15 bilhões de anos mais avançada que a nossa. Elas que têm como objetivo ajudar o despertar da população, firmando uma parceria com o Urandir e outros membros, que segundo canais filiados de Daquila, irão surgir ao mundo para dizer o mundo inteiro ir atrás de Urandir. Eles também repassariam algumas das suas tecnologias ao Urandir, para junto com o Projeto Portal as repassar para o mundo. Tecnologias essas que são coisas como moeda digital,
carros voadores, argilas e outras coisas do tipo. Agora, por que o Andy foi escolhido e não eu ou você? É uma questão jamais respondida. E por que eles deixam os Anunnakis tomar a Terra e dominar e não fizeram nada direto para ajudar? Isso também é de fato uma boa pergunta. O Andy, que a partir daqui passa a dizer que aqueles alienígenas que ele teria contato durante a infância eram Bilu ou 6 das 49 raças. O Projeto Portal se autodeclara o núcleo delas aqui no primeiro anel. Dimensionais. Dentre todos os seres existiriam supostamente duas classes, os planetários e os dimensionais. Os planetários nunca são bem explorados, mas sobre os dimensionais, eles seriam enviados de Jesus Cristo, ou Emanuel como eles chamam, para a Terra, separados em 4 grupos, com o último chegou em 4004 a.C. Eles vieram supostamente para despertar a população perante ao domínio dos Anunnakis, segundo Dáquilo. Atualmente eles são apenas um terço da humanidade, mas são quase 100% brasileiros. Ou seja, segundo Dáquila, eu e você seríamos muito provavelmente dimensionais que viemos ajudar a população a despertar do domínio Anunnaki na Terra. Terra convexa. O Andy seguiu os supostos passos de Bilu e em 2018 lançou um documentário onde diz que a Terra não é plana e muito menos redonda, mas convexa. A principal diferença para a Terra plana é a existência de um continente desconhecido e nunca explicado por Dáquilo, chamado de Norte Maior. Mas o estranho é que depois eles vêm com a teoria de que a Terra é dividida em 9 anéis, deste formato. E outros membros até com esse formato. Mas concordemos que isso não é isso e com certeza também não é isso. Ele chama esse formato de sistema Terra. E para provar que a Terra é redonda, basta ir para a praia e ver um barco se afastar. Basta olhar para o horizonte. Se você ver a Torre Eiffel, ela é plana. Caso contrário, ela é redonda. Outro teste é o Sol. Se ele parece que se põe no chão é porque a Terra é redonda, já que na Terra convexa tal efeito seria impossível. Falando sobre o Sol, o Andy e Dáquila dizem que o Sol, a Lua e os planetas do sistema solar são menores e diferentes do jeito que nos é dito, sendo até tecnologias fabricadas, mas nunca explica de forma mais complexa, além de dizer que o modelo heliocentrista é o correto. E também falam sobre a existência de um novo astro, Nibiru, às vezes que seria um meio de transporte dos Anunnakis, e que segundo eles, sempre que o céu se avermelha é um sinal de sua presença, mesmo que a avermelhada do céu seja causado por situações como nascer e pôr do sol, ou efeito de queimadas em florestas. Por volta de 2018 também, o Andy muda o nome do Projeto Portal para Dáquila Pesquisas. Então a partir daqui chamarei assim, anos depois do entregue o sistema Dáquila, que inclui empresas como uma moeda digital, uma marca de vinhos, materiais de construção e a tal TVCH, um grupo do YouTube que fala sobre temas ufológicos. Ainda em 2018, o Andy foi premiado numa assembleia pelas suas pesquisas. Premiação essa criticada por cientistas e por Gevaer, ambos dizendo que um cara que defende teses com que a Terra não é redonda e receber tal prêmio é uma falta de senso. Críticas essas que até hoje são respondidas por Andy e seus apoiadores com um maduro argumento de inveja. Um detalhe que Damasco não citou é que em 2019 o Fantástico da TV Globo exibiu uma reportagem falando do formato da Terra, e por algum motivo Urandir se sentiu ofendido por isso e lançou um desafio para a maior emissora do país provar a curvatura do planeta. Caso ela conseguisse daquilo, ajudaria a Globo a pagar uma suposta dívida que ela teria com o mundo. Entretanto, caso contrário caso ela não conseguisse provar aos olhos de Daquila, ela deveria ter que vender 50% mais de suas ações para Urandir, o transformando no acionista majoritário da emissora, tanto que ele já até a chama de futura rede plana convexa, e para a surpresa de um total de 0 pessoas, a Globo jamais soube do vídeo e consequentemente não o aceitou, já que o vídeo do desafio obteve apenas 4.000 visualizações ao longo de 6 anos. E aí, equipe do Fantástico, um desafio para vocês aí, ó, pela matéria mentirosa que vocês apresentaram domingo em relação ao formato do planeta, dizendo que ele é um globo. O próximo relato foi retirado de um dos comentários de um vídeo de um criador de Dáquila. Às vezes é difícil ser membro disso tudo. Uma das minhas filhas não fala comigo há mais de 1 ano. Ela diz que eu enlouqueci depois que virei membro daqui. Ela não deixa nem meu neto de 4 anos se aproximar de mim. Minha outra filha mora no mesmo quintal e faz a mesma coisa há 3 ou 4 meses. Ela tem um filho recém-nascido e não deixa ele se aproximar de mim. Tudo isso porque eu sou membro e contribuo com o grupo e eu não tomo aquela meleca de vacina.
Em dezembro de 2019, nós fomos bombardeados por notícias de um novo vírus que havia surgido na China e se espalhar pela região. Logo, em 2020, ele se tornou aquele pesadelo que vivemos e uma pauta em Dáquila. Inicialmente, Dáquila e Urandi espalharam as mesmas recomendações do Ministério da Saúde da época, como distanciamento social e o uso de máscaras. Mas com o passar dos meses com a quarentena e com as medidas de restrição, o então presidente da República da época, Jair Messias Bolsonaro, disseminou suposta cura ao vírus, hidróxido de cloroquina, um medicamento usado para combater doenças como a malária. Um vídeo onde Jair fala sobre a suposta cura foi espalhado por Dáquila, mesmo que desde aquela época fosse dito que tal medicamento não servia para casos de Covid-19, poderia até mesmo agravar. E até hoje é sugerido que cloroquina era sim uma cura pelos canais membros de Dáquila. Então, Urandi e outros membros de Dáquila passaram a se opor às medidas dos Ministérios da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, OMS, dizendo que as medidas de quarentena ou máscaras eram ineficazes contra a SARS-CoV ou até pioravam os casos da doença. Espalharam também boatos de que os hospitais de campanha estavam vazios e que havia um exagero no número de casos e mortes por coronavírus. E a partir daqui vocês verão uma forte hipocrisia de Dáquila e seus membros, que se dizem imparciais, mas estão sempre elogiando ao lado de figuras políticas aliadas de Bolsonaro ou a própria ideologia de direita. Dizendo coisas como que a direita ajuda a população ao contrário da esquerda, que ideais de direita como o nacionalismo eram apoiados pelas 49 raças, enquanto ideais de esquerda como o ambientalismo são inválidos. E até afirmações por parte de Urandi de que estávamos vivendo uma falsa pandemia, e coisas como que a OMS e ou a China haviam criado o vírus para roubar dinheiro, e ainda que o coronavírus mal existia no Brasil. A parte também é introduzida e chamada por Dáquila de Terceira Guerra Mundial, a Guerra das Informações. Essa que, segundo Dáquila, é uma guerra do governo oculto contra a humanidade, disseminando coisas que Dáquila considera mentiras. Aquecimento global, pandemia, ou movimentos considerados inúteis, como veganismo, tédias, movimento LGBT, entre outros. O Urandi no final do ano passou a dizer que o coronavírus havia sido derrotado pela população brasileira. 2021. Uma nova e pior onda de coronavírus apareceu. Com isso, o governo de São Paulo, liderado pelo então governador João Dória, montaram uma força-tarefa para pesquisar e espalhar vacinas para o estado. Ação duramente atacada por Dáquila, Urandi e seus membros. Disseram que não iriam tomar vacina, a chamando de experimento e recomendando nós, os dimensionais, não a tomarmos. Sendo até espalhada uma fake news de que todos, sem exceção dos vacinados, morreriam em no máximo 2 anos após a vacinação. Ou que os vacinados eram mais frágeis ao Covid-19 do que os não vacinados. Paralelo a isso, em março e abril do mesmo ano, o Urandi organizou um grande evento, o Ano Novo Dimensional, que ocorreria entre 31 de março e 5 de abril. O preço de passagem variando de 90 a 100 reais, o que claramente não respeitava a quarentena, logo no pico mais crítico da doença no Brasil. Por conta de uma reportagem do jornal Campo Grande News, a própria vigilância sanitária foi ter que intervir para cancelar o evento. No final de 2021, quando casos da doença pareciam finalmente a diminuir, membros de Dáquila e o próprio Urandi começaram a dizer que o governo oculto estava criando vírus 10 vezes piores que o coronavírus, e que segundo eles, o Brasil havia passado até que bem, desconsiderando as 700 mil mortes confirmadas, e que o GO queria nos manter no fica em casa ou lockdown eterno. Amazonas. Segundo Dáquila, juntamente aos dimensionais veio uma tropa de mulheres amazonas, que seriam também a 13ª tribo de Israel e que havia sido apagada da história. Ao longo das encarnações, as mulheres dessa tropa agora nem se lembram do seu objetivo, assim como os dimensionais, mas elas seriam identificadas através da atração por armas de combate corpo a corpo, como espadas, e por não ceder ao romance meramente sexual. Florestas não queimam. O Urandi possui em seu canal no YouTube 2 vídeos onde diziam que respectivamente os biomas da Amazônia e do Pantanal não queimavam, por supostamente serem úmidos demais para isso. Se eles não queimam, por que eu vejo vídeo deles queimando? Segundo Dáquila, o governo oculto usa químicos para secarem a mata, para só anos depois da queimarem. Essa tese viria voltar a ser defendida em 2024, com as fortes queimadas que tivemos em setembro do ano passado. Aquecimento global. Segundo Dáquila, o aquecimento global é uma farsa feita para criar medidas contra a população, dizendo que o dióxido de carbono, um dos maiores poluentes emitidos, é bom para as plantas, e que isso prova a farsa do aquecimento global. O que por um lado é verdade, plantas se alimentam de carbono, mas não é isso que causa o aquecimento global. O que causa é partículas como o próprio CO2 irem para a atmosfera e destruírem a camada de ozônio,
e nos protege da radiação solar. Os desastres ocorrentes do aquecimento global, como tempestades muito intensas, furacões, enchentes, etc., segundo eles, são criados pelo GO usando HAARP. Tecnologia esta que os poupa de uma baita explicação técnica entende controlar frequências de rádio, mas que segundo Dáquila na verdade controla o clima e é capaz de criar desastres como já falados, furacões, tempestades, mas também erupções vulcânicas, terremotos, maremotos e até outros. Dáquila diz que vários experts concordam com a força do aquecimento global. A mesma Dáquila que diz que todos os cientistas são manipulados e controlados pelo GO. E uma outra prova contra o aquecimento global seriam alguns dias com temperaturas mais amenas, sendo que na realidade o aquecimento global não extingue o frio imediatamente, apenas o deixa menos forte e menos frequente com o passar do tempo. Mini-era glacial. Segundo Dáquila, nós estaremos nos aproximando da realidade de uma mini-era glacial, que não tem data certa, mas mesmo assim é afirmado o tempo inteiro que já temos que estocar alimentos para pelo menos 6 meses. Essa era glacial abaixaria as temperaturas globais para 75 graus negativos, e convenientemente no Mato Grosso do Sul de apenas 25 graus negativos. Só para termos de comparação, a temperatura média da Antártica varia entre 40 e 60 graus negativos. Então, segundo eles, no inteiro teremos temperaturas piores do que as presentes nos polos, o que certamente mataria a maioria dos seres na Terra por hipotermia ou outras causas indiretas, como a fome. Conservadorismo. Eles dizem que o feminismo é um movimento louco, que a prática de meditar é maléfica para nós. A homossexualidade seria um processo evolutivo de nós humanos, mas temporária. Todavia, o GO supostamente usaria hormônios inseridos em alimentos para transformar as pessoas em LGBTs, além de defender apenas a família tradicional, com o casal hétero sendo chamado de correto e único possível. Trisais, casais homoafetivos, queers ou relacionamentos abertos iriam contra a nossa própria evolução natural. Dizem que os vilões anti-heróis amados do cinema são forjados pelo GO para simpatizarmos com o mal. E dizem por fim que até trends virais que nós vemos em redes sociais são criados pelo GO. Como os Terians, que seria um movimento apoiado pelo governo oculto, tudo isso servia para distrair a população da realidade. Já que, segundo Dáquila, principalmente os brasileiros focam demais em carnaval, novelas, futebol, festas e infelicidades. Que nós deveríamos voltar nossa atenção para Dáquila sobre informações ufológicas e a suposta verdade verdadeira que eles nos trazem. A intervenção. Dizem que o Jó tem um prazo máximo para até em 2027 apresentar os alienígenas para a humanidade, mas que independente disso, as 49 raças irão intervir e se mostrar ao mundo. A data certa disso é dita como muito próximo desde pelo menos 2018. 7 anos que está muito perto. Séries de gêmeos. Ela é da mesma dimensão do que nós, a terceira, e eles são iguais a nós, o que possibilita que eles se disfarcem de nós. Além disso, é dito ter centenas de milhares de seres gêmeos escondidos em todos os lugares e núcleos da sociedade, além do suporte das 49 raças uma eventual intervenção. Já este é uma história contada também em um vídeo do YouTube, desta vez no vídeo expondo Urandir. É triste, meu ex-marido tem sintomas de esquizofrenia, ele assiste a todos esses vídeos sobre a HBO, gastou horrores para ir até essa conspiração para ver essas casas iglus, para ver também os garotos jogando futebol, dizem que eles ganham uns pontos de sei lá o que. O que é estranho porque tem que ser futebol nesse lugar, senão não funciona. Ele viu também uns vagalumes de um treco que esqueci o nome, tomar banho de luz de naves espaciais, e ver o tal Adbilu que é um grande chamariz desse show de horrores, mas ele não aparece sempre. Eu conversei também com outras pessoas que pagaram muito caro pra ir nesse lugar, uma barbaridade. Meu ex-marido também paga pra uma associação, qual o nome? Ai, é uma tal de dar alguma coisa. Ele diz que o chefe dessa organização é o pai da ciência e que ele tem que ser ajudado. Esse cara diz que a Terra é convexa e que o Sol fica girando nela. Alguns dizem que o Sol é até um holograma inclusive, e os idealizadores disso ganhando toneladas de dinheiro com o YouTube, moeda digital, metódia particular e destruído famílias inteiras. Eles dizem ser os despertos, e nós, os adormecidos. Já vi em grupos a mãe ofender o filho, esposa mãe,
de tudo, é uma manipulação pura. Fora que eles dizem que seus parentes estão perturbando eles, que são os tais dimensionais, ou que os parentes são o próprio inimigo fazendo eles perecer. E o pior que se você diz qualquer coisa contrária, eles apagam sua mensagem, te expulsavam e depois dizem que você é um criminoso, querendo impedir um trabalho sério. Eu diariamente choro por causa disso. Ah, uma última coisa, eles dizem que segue eles não morrem, transmutam, e vão com o corpo para o segundo anel. Tudo isso é uma tortura diária para mim. Uma coisa que eu não citei ainda é que em 2020 Daquila lançou sua própria criptomoeda, o Bônus Dourado Mercantil, BDM. Essa moeda, que já é usada de forma física anos antes na cidade sede de Daquila, sim, eles tinham uma moeda física própria. Foi transformada numa moeda digital, que segundo eles é a única saída da Matrix. Uma moeda digital suspeita que já foi até alvo de processo por plágio. Temos que trazer prosperidade, abundância, riqueza para todos, para que nada falte mais. A Terra pode oferecer tudo para o ser humano. Nós estamos no melhor lugar do mundo para ter prosperidade, para termos estabilidade na vida. Ninguém precisa sofrer por causa do dinheiro. E é isso que os nossos amigos vêm ensinando há muitos anos. Desde 2020 nós estamos trabalhando com essa tecnologia inovadora que eu vou falar hoje, é o BDM digital, a blockchain, que muitos já conhecem, outros não. Mas hoje vai ficar claro para vocês. Os nossos amigos, desde o início do Projeto Portal, do início de Daquila, eles vêm educando, ensinando, orientando, passando conhecimentos para nós e dizendo: vocês precisam levar o conhecimento, as informações e principalmente a dignidade para a população. Essa moeda em si é muito estranha, já que é sempre dito que ela dá prosperidade e riqueza para seus usuários. A matéria do site Correio do Estado diz que o Orandi sugere que pessoas troquem bens como veículos, terrenos e casas por tokens. Nessa imagem também é dito que a partir daquele dia estaremos no primeiro dia do novo sistema mundial, e que agora viriam as comissões do mundo. Matrix. É o conceito da nossa realidade sendo totalmente manipulada pelo governo oculto. De volta ao nosso presente, estamos em junho de 2022, onde um assunto bastante popular é os assassinatos do editorialista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, que haviam desaparecido na região da Mata Amazônica. Alguns dias depois, de forma bastante estranha, surgiu na internet um nome esquisito, que supostamente seria o Eldorado, a cidade dourada, e que estaria perdida na Amazônia, Ratanabá. Ratanabá. Antes, é interessante citar que membros de Daquila dizem que Atlântida existe e que tem fortes vínculos com Ratanabá. Essa que seria uma cidade mítica que se perdeu no tempo. Ela foi construída entre 600 e 450 milhões de anos atrás. Sim, milhões. Há meio bilhão de anos atrás, nós estávamos no período Cambriano, quando a forma de vida mais avançada é esse bicho chamado trilobita. Essa data é tão absurda que o surgimento dos dinossauros estava mais perto dos dias atuais do que da construção de Ratanabá. E mais um fator que joga contra tal cidade. Como ainda existem restos dela após mais de meio bilhão de anos? Tipo, o quão grande essa cidade teria que ser para não ser totalmente destruída pelo tempo, mas ainda assim não ser tão grande para não poder ser encontrada anteriormente. E preciso nem dizer que não havia nada nem perto de humanos vagando nesse tempo. Daquilo diz que não foi humanos que construiu Ratanabá. Segundo eles, Ratanabá significa dos reinos para o mundo. A herança da raça muriu para os brasileiros. Orandi e seus apoiadores dizem que Elon Musk tem interesse em descobrir Ratanabá com seus Starlinks, e que essa é a única função dele. Daquilo afirma que quem chega perto de Ratanabá morre, a não ser que tenha permissão. E quando confrontados sobre a veracidade de tal cidade, eles usam apenas um único argumento: o de que cientistas tinham que ir lá para ver sobre a cidade. Sendo que é dito que somente eles sabem a localização e têm a permissão de entrar em Ratanabá. Há registros até de manifestações sobre Ratanabá, com papéis, cartazes e camisas dizendo que Ratanabá é uma herança nossa, do Brasil. E essa descoberta teve um boom tão grande por conta da ajuda de duas figuras que são grandes e influentes que espalharam pelas redes sociais. A primeira é a Choquei, que sinceramente dispensa apresentações. E a segunda, Mário Frias. O nome não é tão conhecido, mas ele é na época o ex-secretário especial da cultura da gestão do então presidente Jair Bolsonaro. E por conta dele ser uma figura política, ajudou bastante a propagação da descoberta. Há até uma foto de Frias por um dia. Falando em Jair Bolsonaro, a notícia se espalhou tanto e tão rápido que o próprio então presidente falou sobre. O senhor não acredita que tem Ratanabá embaixo da Amazônia ali, não?
Tem o quê? Ratanabá. O que é isso? Isso. Ah, tá, eu vi um videozinho. Não, porque o Sandro Rocha veio aqui. O que eu levantei até o momento, que videozinho é uma coisa absurda. Lá pode. Nunca tinha ouvido falar disso. É isso daí, nós fomos atrás, que eu pude investigar, né? Mas investigar não achou nada, não. Agora, é um local fantástico, realmente. A Amazônia é desconhecida ainda. Desconhecida ainda. Tropa de Elite, um dos filmes mais clássicos do cinema nacional. E como uma das suas figuras principais, o sargento Edivan Rocha, que mais tarde se revela o líder miliciano no filme. O que diacho isso tem a ver com Dáquila? Simples. O ator por trás dele, Sandro Rocha, é um dos sócios de Dáquila. Ele é um conspiracionista, um seguidor de Urandir Fernandes, como consta em sua página da Wikipedia. E ele ficou mais ativo em Dáquila a partir de Ratanabá. Apesar de às vezes aparecer com outros membros de Dáquila, ele tem seus próprios ideais, claro, tão absurdos quanto os de Dáquila. Alguns dos principais é que a inteligência artificial poderia trocar de corpo um humano, ou que os testes da defesa civil com alertas nos desastres dos celulares no final de 2024 indicariam um plano de criar desastres parte do GO e outras coisas. Agora vamos partir rumo a tal cidade que Dáquila fundou e que eu citei ao longo do vídeo. Seu nome é Zigurat, uma referência das construções construídas na Mesopotâmia Antiga, os Zigurates. Essa cidade é citada ativamente direta desde o final dos anos 90, uma cidade onde havia convívio com alienígenas. Ela é citada sem seu nome na notícia da suposta prisão de Urandir. Ela está numa zona de Corgin, e você mesmo que está assistindo pode já conferir usando o Google Maps, ou qualquer outro aplicativo ou site GPS. Tente pesquisar por Zigurates, você verá um mapa aéreo do local. Lá tem hotéis, um centro tecnológico que vai supostamente virar uma agência espacial e a sede mundial de Dáquila Pesquisas. Existem também duas construções enigmáticas lá. Uma pirâmide chamada por eles de Monumento Escalonado e um esqueleto que, segundo eles, tornar uma versão ainda maior dessa pirâmide, que terá em sua fase final 63 metros de altura. Segundo Dáquila, quando ela estiver 100% concluída, ela beneficiará o mundo inteiro. Há também um projeto de laboratório de genética que iria estender a vida da humanidade, já que supostamente os Anunnakis alteraram os cromossomos 2 e 3 do corpo, diminuindo o nosso tempo de vida. E apesar de ser só sede de Corguinho, Dáquila possui presença registrada em todos os estados do Brasil e em vários países do mundo, inclusive na Coreia do Sul, onde segundo eles o ET Bilu falou coreano. Sistema Terra. Segundo Dáquila, o mundo é composto de um sistema formado de 9 anéis, nós estaremos no primeiro. Cada anel tem diversos continentes e várias raças de seres. Anunnakis múltiplos, por exemplo, vêm de outros anéis desse sistema, onde ainda segundo eles os mortos vão para o segundo anel e não existe gravidade. Há também o conceito de dimensões, que seriam ao todo 13. O Bilu, por exemplo, viria de outra dimensão, apesar de nunca ser muito bem explicado como funcionam tais dimensões. E é notar que muitas das vezes eles chamam de sistema de Terra acidental multiplaneta. Transmutação. Segundo Dáquila, o verdadeiro objetivo da humanidade é transmutar, se unir o corpo físico ao corpo de luz, conseguindo vagar entre as dimensões. Segundo eles, escolas, trabalhos e nosso cotidiano seriam máscaras feitas para não saber do nosso real objetivo na Terra. O despertar. Despertar seria a noção da verdadeira realidade e da existência do governo oculto. O nosso despertar afastaria nossos amigos e familiares de nós, já que nós seríamos taxados como loucos. MDPL, futebol e suas músicas. Eles têm torneios de futebol, partidas essas que, segundo eles, quem assiste mesmo pela TV é beneficiado. E essas partidas facilmente passam de 4 horas de duração. E segundo eles, é bom que você veja tudo para se beneficiar. Outros meios de ganhar MDPL e se beneficiar seriam as músicas de membros de Dáquila, já que segundo eles, até as músicas são alteradas pelo jogo para nos prejudicar. Ou o aplicativo do BDM Digital, que nos ajudaria a ser mais inteligentes quanto mais for usado. E dando uma olhada em tais músicas, eu tenho quase certeza que elas foram criadas por inteligência artificial. E elas baseiam usar algum ritmo musical, colocar uma letra que fala dos seus ideais e apenas. Tem até músicas em homenagem ao Urandir. Leva amor a todos nós, no grupo dos dimensionais. Tua essência sempre se faz, transbordando carinho e paz. Alimentos. Segundo eles, o GO está envenenando nossos alimentos, que estão enfraquecendo nossa glândula pineal, que Dáquila diz ter relação com a inteligência, já que segundo eles, o consumo de alimentos do GO nos deixa mais burros e mais fácil enganados pelo governo oculto.
Mesmo que na realidade a grande opinião, entre outras coisas, produz a melatonina, hormônio do sono. Sandro Rocha disse até que o governo oculto está colocando hormônios femininos nos alimentos, transformando homens em mulheres. Segundo eles, as 49 raças dizem que a alimentação ideal é 70% de alimentos como a carne, crus e cozido. Tem insinuações de que em açougues teriam carne de cavalo ou humanas. Crença no Urandir. Alguns membros de Dáquila acreditam que Urandir é a reencarnação de Moisés ou mesmo de Jesus Cristo. Outros membros dizem que ele é a pessoa mais poderosa do mundo inteiro. Há também uma constante presente em comentários o tempo todo agradecendo por Urandir, dizendo o tanto que ele mudou suas vidas e trouxe verdadeiro conhecimento ao mundo. Superpoderes. Segundo os membros de Dáquila, tem alguns poderes que nós poderíamos ter. Os mais citados são luminocinese, capacidade de se transformar em luz e manipular formas luminosas. Telecinese, usar poderes que envolvem telecinese e telepatia no geral. Transfiguração, capacidade de se transformar em qualquer pessoa. A única condição é que ela seja do seu mesmo gênero. Aos 3 poderes é dito que nós temos apenas que treinar lá. No final de 2022, Ademar Jevaer, por decorrência de um acidente doméstico, falece. Mas ainda assim, até hoje, membros de Dáquila lembram dele e o ofendem. O chamam de picareta e invejoso do Urandir. O diretor do Think Tank de Dáquila Pesquisas diz até que felizmente que o Jevaer morreu. Mas fala que isso foi uma ausência de empatia, compaixão e, acima de tudo, uma arrogância. Principalmente pelo fato desse diretor também ser um idoso. Aquela confusão que muitos de vocês que já acompanham há bastante tempo nossa história, a história do nosso presidente, sabe que o Fantástico, junto com um determinado personagem da ufologia brasileira, infelizmente, ou felizmente, não está mais presente, né? Mas era uma pessoa, olha, complicada. O último é um comentário de um fã caloroso de Dáquila, que escreveu o seguinte num comentário do YouTube. Eu acredito cegamente em todas as informações que os parceiros nos passam. Eu sinceramente tenho pena de quem não acredita em tudo isso, pois essas revelações irão tremer o mundo. Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, houveram manifestações por todo o Brasil, duas das quais chamaram muita atenção pelo nível de estranheza. A primeira a partir de um grupo que foi filmado rezando para um pneu, e a segunda, onde um grupo foi filmado pedindo intervenção extraterrestre. O que essas duas situações têm em comum? Umas podem ter sido organizadas por Urandir. 2023 foi um ano estranho. Entre todos aqui, é disparado menos ativo para a Dáquila. O mais importante a ser citado nesse momento são algumas poucas repercussões que ainda perduram sobre Ratanabá. Em maio, Dáquila conseguiu firmar um acordo com a Universidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O acordo buscaria a cooperação das duas partes em inovações tecnológicas. Foi iniciado também o projeto Voz das Etnias, que segundo eles visaria dar palco e voz para os povos originários brasileiros. Algo visto com muita desconfiança por arqueólogos, já que parecia no mínimo questionável o fato de um ecossistema que possui empresas focadas em argilas e mineração e parcerias com povos indígenas donos de terras ricas em tais minerais. Com a morte de Jevaer, o Urandir ficou órfão de alguém para criticar. Então aqui começa uma onda de ataques a Sérgio Sacani, do Space Today, onde o principal argumento é o fato dele ser acima do peso, e contas ligadas ao Dáquila usou esse fato colocando como se ele fosse incapaz de perseguir o Urandir numa corrida. Falando nisso, uma conta do Instagram, Dáquila Cartoons, posta charges curtas, mas com o tema dos assuntos de Dáquila. Eu não vou me aprofundar muito, mas um conceito que está nas vezes dessa conta é a falácia do espantalho. Eu bastante falo no meu vídeo sobre o Wendell Dobson, mas caso não tenha visto, a falácia do espantalho é um conceito onde você reduz algum argumento a uma forma totalmente distorcida e desconexa do que ele significava originalmente. Aquela ideia que a pessoa que defende tal argumento se preocupa em defender ele, ela tem que se explicar de como e por que ela não defende de forma distorcida o argumento que você criou. O exemplo fica mais claro. Se numa conversa sobre alimentos você dizer que ama iogurtes, mas aí a pessoa do seu lado dizer que você está denegrindo a imagem dos intolerantes à lactose. Então, para não parecer que você está mesmo denegrindo a imagem dos intolerantes à lactose, você é obrigado a dizer que não tem nada contra eles, ao invés de continuar dizendo que você ama iogurtes.
exemplo aqui é essa charge, que aponta de forma implícita que o fato de você estar comemorando o carnaval indiretamente faz com que o sistema aumente o preço das coisas. E a outra e última charge que eu queria apontar aqui é essa onde vemos versões estereotipadas do Ifan e Sakane, enquanto vemos uma versão do Yanji retratada como inalcançável, já que supostamente ele teria os poderes do MDPL, que o tornaria extremamente veloz. O Yanji, numa live já desafiou trocar porrada com um de seus haters, mesmo que o Yanji seja um senhor de 60 anos. São mentirosos. Querem me processar? Estou chamando vocês de mentirosos. Mentirosos. Mentirosos, covardes. Se esconde atrás de um computador, porque não leva um tapa na cara, né? Se esconde atrás de um computador porque não vai levar um soco na boca. Fala na cara, vem debater, fala na cara. Olha só, um desafio aqui, ó, para todo mundo. Um desafio em público. Eu não sou covarde de me esconder atrás de um computador. Já que vocês têm tanta raiva, eu desafio vocês. Então desafio vocês, que vocês estão com tanta raiva de mim, vamos marcar uma disputa para vocês desabafarem, mão na cara mesmo, no soco, assim, ó. Vocês têm tanta raiva, tá desafiado, vocês dois, a me enfrentarem, então, estou com 60 anos, tá? Vamos marcar aí, ó, um dia, botamos segurança para vocês não trazer maloqueiro de vocês aí, que vai apanhar também. Ambos casos ressaltam aquela visão profética de Yanji que eu ressaltei alguns minutos atrás. Outro velho conhecido da internet que dá as caras e entra em campo agora é o infame Monark, que em dezembro protagonizou um podcast com o mesmíssimo Sandro Rocha. A conversa se baseou de forma bastante resumida nos tópicos de Ratanabá e de Yanji. Mas o clima estava tão pessimista que internautas afirmam que Monark era o mais sensato da conversa. E que eles eram um instituto de pesquisa de arqueologia. Eu entendi. Você deve ter ouvido falar de Ratanabá no passado. Sim. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo que pesquisa Ratanabá. A cidade perdida na Amazônia. Que existe. Tem uma cidade perdida na Amazônia. Se é Ratanabá, eu não sei, mas que tem. Que tem. E aí eu me aproximei do grupo, comecei a querer entender, conheci o Urandir, né? Que foi... Teve programas lá com Danilo Gentili, foi lá e todo mundo, e deturparam o que eles viram. Entendi. Só que tem a fita master, né? Ele conversando com o Bilu. Ele conversando com o ET Bilu. Onde que o ET Bilu encaixa? Então, dentro dessa configuração das 49 raças, o Bilu, que não é Bilu, ele é o Edibel, né? O nome melhor, porque Bilu é meio... parece um nome de cachorro. Se 2023 foi fraco, 2024 a compensação foi absurdamente movimentado. Em janeiro, um grupo formado de cientistas e professores de universidades paranaenses, como a própria Universidade Federal do Paraná, pediu medidas contra o Yanji e Dáquilo, pelo fato de eles constantemente pedirem uma licença para explorar a Amazônia, do quão perigoso seria uma empresa que pega teorias como de Ratanabá ter acesso àquelas regiões. Dáquilo respondeu com um manifesto, onde diz basicamente que não vai parar. Durante todo o ano, o site A Nova Democracia fez diversas matérias sobre Dáquilo, sendo esse site uma das mais importantes fontes de informações que usei em minha pesquisa. Em maio ocorreu as tragédias de chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, onde eles prestaram socorro, algo bastante nobre. Entretanto, eles passaram a esse evento como prova de suas teorias, tanto que eles afirmaram que foram avisados pelas 49 raças que coisa assim ocorreria. Mas o estranho é que em momento nenhum anterior a isso, eles precisavam saber de algo relacionado à tragédia no Rio Grande do Sul, a não ser de forma muito vaga, falando por exemplo que coisas ruins virão. Em julho, Dáquilo assinou um protocolo com o governo de São Paulo, da gestão de Tarcísio de Freitas, para a investigação de Piabiru. Seriam rotas milenárias que passariam pelo mundo todo criadas por seres como Murios que levariam a Ratanabá. O conceito de caminhos milenários já era conhecido pela ciência, mas ao invés de alienígenas foram povos originários que os fizeram. Um contrato havia sido assinado meses antes com o governo do Paraná liderado por Ratinho Júnior, o mesmo foco do de São Paulo. Mas o que jornalistas lembram é que ambos governadores são líderes de direita e principalmente aliados de Jair Bolsonaro, o que comprovava mais uma vez a parcialidade de Urandir e Dáquilo, já que os pactos formados com eles eram somente com políticos de direita. E é bastante dito por lá que Dáquilo estaria entrando por parceria com qualquer um, não por política, mas para ajudar a população global como um todo. Mesmo que novamente ele só se alie com a direita. Em agosto, por conta de irregularidades jurídicas, o X, ou Twitter, foi banido no Brasil por tempo até então indeterminado. O que irritou, adivinha quem? Os membros de Dáquilo. Se é uma coisa como que o Twitter era o ponto mais livre da internet, era lá que eles buscavam suas informações. No incrível Twitter, onde você acha cancelamentos, discursos de ódio e até pornô o tempo inteiro. Eles até hoje falam para nós buscarmos conhecimento no Twitter. E que o governo oculto estaria banindo o Twitter para impedir que suas informações fossem repassadas ao mundo. Em setembro ocorreu uma devastadora onda de queimadas na Amazônia.
onde o Urandir novamente surgiu com sua crença de que a Amazônia não queima, e que as queimaduras são todos resultado de um processo químico e criminoso. Ele diz que os agricultores e fazendeiros estão sendo culpados injustamente pelas queimadas, apesar que historicamente fazendeiros e donos de terra sempre foram os principais causadores de queimadas, feitos para expandir seu terreno de plantio ou de gado. É até insinuado que seja o próprio governo local que estaria fazendo tais queimadas. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Eleição da Prefeitura de São Paulo de 2024. E Dáquila, mesmo sediado no Mato Grosso do Sul, surgiu fortemente através de seus membros com uma referência para o Pablo Marçal, onde Sandro Rocha afirma que ele iria ganhar as eleições e que ele deveria ir a Dáquila. Ainda em setembro, agora indo ao outro lado do mundo, mais precisamente em Hollywood, nós temos uma poderosa explosão de um caso gigantesco, o sombrio exposite de P. Diddy. Acusado de crimes que não citaria por fazerem parte de uma lista de magnitudes colossais e de teor monstruosamente grotescas. Dáquila novamente opinou usando seus membros, dizendo que são coisas assim ou piores, que são feitas por toda a elite, artistas, políticos e pelo governo oculto, e que tais coisas irão ser reveladas ao mundo. Informações essas que supostamente as 49 raças contaram para eles. Falando da chegada do furacão Milton aos Estados Unidos. O fenômeno alcançou a Flórida nesta noite, com ventos de mais de 200 km por hora. Furacão Milton, um dos furacões mais destrutivos da história recente dos Estados Unidos. Foi tão poderoso que numa classificação que vai apenas até a classe 5, poderia ser classificado como uma da classe 6. Assim como no Rio Grande do Sul, Dáquila expressou que sabia que coisas assim aconteceriam, mas nada fizeram. Porém, insinuaram que o furacão Milton foi criado de forma artificial usando os fatos que existiam anteriormente. Claro, usando as 49 raças como fonte. Entre outubro e novembro ocorreram as eleições estadunidenses, onde membros de Dáquila sugeriram uma preferência por Donald Trump, que venceu as eleições. Membros como Sandro Rocha disseram que ele poderia marcar o início da queda do governo oculto. Em dezembro, houve um surto de casos de drones dos estadunidenses e britânicos. Casos onde Dáquila afirmava com todos os brasileiros que eram seus amigos parceiros das 49 raças como ET Bilu e Edbel que estavam iniciando os processos de apresentação ao mundo. Mas sem mais detalhes. Eles sempre afirmam que as 49 raças irão se mostrar ao mundo, até afirmando de forma não irônica que o ET Bilu vai falar na CNN. Em janeiro de 2025, próximo ao post de Trump, houve informações de que as 49 raças estariam interagindo com Trump, já que viu nele uma oportunidade de salvar o mundo. Já no último dia de fevereiro foi lançado o livro de atividades Bilu e sua turma, que é um livro de atividades infantis que é todo tematizado de Dáquila. A gente fala agora do caso da Vitória, de 17 anos, que foi encontrada morta depois de uma semana de buscas intensas e que mobilizaram centenas de pessoas. O mais recentemente citado de alguma forma pelos membros de Dáquila foi o caso Vitória, onde o canal baseado em Dáquila diz que Michael, até o momento da gravação do vídeo apontava para um assassino de Vitória, tinha sido ativado pelo governo oculto usando celular. Essa ativação teria baixado consideravelmente sua frequência, o fazendo matar a Vitória. E que o GO queria mais e mais casos como o de Vitória. Essa questão aí da ativação aí, né? Que a gente tem aprendido aí, ativação através do próprio celular, ativação dessas frequências para baixar mais ainda, pra deixar esses caras mais loucos ainda. O objetivo do GO é destruir as famílias, é destruir as pessoas. Eles estão fazendo de tudo. No mesmo vídeo é dito que o governo oculto está por trás dessas dancinhas virais do TikTok e do funk como um geral. Isso faz parte do GO, pessoal. Por isso aí também tem influência do governo oculto. Tem influência. Eu lembro direitinho, eu trabalho com marketing, eu lembro quando surgiu o TikTok, essas dancinhas aí, essas minhas novinhas dançando. Tô falando com ela, tô falando, pra orientar suas filhas. Evitar essas dancinhas, essas fotos mais sensual. Frequência e vibração. Ambos são ditos como muitíssimos importantes para transmutarmos, já que temos que ter ambos um nível bem alto para poder transmutar. O governo oculto está disposto a todo tempo a abaixá-los. O problema é que eles nunca explicam direito a diferença entre os dois. Obeliscos. O último conceito apresentado por Dáquila até a gravação desse vídeo seriam equipamentos que podem ajudar no espalhamento de energias boas ou mal usado de energias ruins. É dito que eles vão ser instalados na pirâmide escalonada de zigurates para impulsionar essa futura torre. Nova pandemia. Quando casos da doença pareciam finalmente a diminuir, membros de Dáquila e o próprio Urandir começaram a dizer que o governo oculto estava criando vírus 10 vezes piores que o coronavírus. Esquece! Recentemente foi dito que na verdade a suposta pandemia que o Jorge está preparado vai ser bem mais fraca que a de coronavírus. Novo sistema de governo. Principalmente a partir de setembro de 2024, o Urandir expressou um desejo de mudar o sistema político nacional e global para um sistema de sua preferência, já que ele e seus membros costumam expressar ódio à democracia. Esse sistema é bem mal explicado, mas não haveriam eleições.
Tem comissões de várias árvores que governariam tudo. Casal criador. Segundo eles, não existe um Deus, mas sim um casal que unidos o formam. Seriam um homem e uma mulher. Jesus Cristo. Segundo eles, Jesus Cristo não é o Filho de Deus, e nem ao menos é santo. Segundo eles, Jesus Cristo é um pecador profano e mulherengo, que foi com várias mulheres e homens também. É até dito que ele se casou com Maria Madalena, que na Bíblia é retratada como prostituta, e que eles tiveram vários filhos juntos. A estrela de Belém seria a nave que transportou Jesus até aqui. Jesus não teria sido crucificado, na verdade o homem crucificado seria Etemilô na forma de Simão Sirineu, que teria substituído Jesus. E Judas não teria o traído, na verdade aquilo foi um plano entre ele e Jesus para confundir os romanos, que após isso Jesus passou a ser chamado por Dáquila de Emanuel e se tornou o líder das 49 raças. Um conceito dito por Dáquila que não existe pecados e que ninguém é perfeito. Que autoridade está fazendo essas coisas? A minha! Uma série religiosa de gigantesca repercussão é The Chosen. Série essa considerada um lixo por membros de Dáquila. Sim, alguns criticam séries e filmes como se fossem críticos de cinema. Religiões. Todas as religiões, sem exceção alguma, seria uma farsa criada pelo governo oculto para confundir a população. Sendo dito que as religiões abraâmicas, cristianismo, islamismo e judaísmo são facções concorrentes que lutam pelo poder, mas que no futuro próximo irão se unificar numa única religião. O Messias. É dito que o GO até o final de 2025 apresentaria um líder de enorme fama da população global, que ele traria à tona a agenda do mal do governo oculto. Segundo Dáquila, apesar de ser considerado Messias, assim como a Bíblia diz que o Messias retornará, esse Messias também seria na verdade o próprio anticristo encarnado, e seria apenas um peão mais forte das forças ocultas do mundo. O Armagedon. Armagedon, ou Apocalipse, é dito como o fim dos tempos. Porém, para Dáquila isso é uma farsa. Na verdade, o Apocalipse trará a luz para a humanidade. Xenofobia. Membros constantemente chamam imigrantes dos Estados Unidos e Europa de vândalos criminosos, dizendo que eles estão destruindo os países de primeiro mundo, e que só foram lá para matar, roubar, estuprar e trazer a maldade e o caos. Além de alguns momentos, alguns canais de Dáquila soarem machistas, racistas e homofóbicos. Unido de uma desestabilização absurda causada por essa imigração, louca, né, de pessoas que não tem absolutamente nada a ver com a cultura europeia. Aí eles vêm racismo, preconceito, aí usa essas bandeiras ridículas que não tem sentido nenhum. Origem do nome Dáquila. Eles dizem que Dáquila vem do idioma Erdin, que não é conhecido pela ciência, e que significa aquele que é sábio de si mesmo ou buscador de conhecimento. Mas que na realidade, segundo minhas pesquisas, Dáquila é oriundo da língua tailandesa. Autismo. O autismo seria um ser encarnado num corpo humano que, por conta de sua vibração tremenda, isso é um absurdo, sábio, não suporta e causa sintomas do autismo que conhecemos. Depressão. Seria quando nós desviamos do nosso objetivo de despertar a humanidade, e não por conta de qualquer outro motivo. Agora que chegamos ao presente na nossa linha do tempo, vamos falar do futuro segundo Dáquila, onde eles afirmam que os acontecimentos irão se intensificar após um grande evento. O evento foi alterado inúmeras vezes, primeiro sendo no ano de 2000, depois no ano de 2012, depois da pandemia, Carnaval de 2024, Ida de Paris
eleição dos Estados Unidos, carnaval de 2025 e outros, e que depois de tal momento todos iriam presenciar os conhecimentos deles, e que ocorreria tal intervenção que eu citei anteriormente. As próprias 49 raças mostrariam o mundo e fariam o mundo inteiro ir atrás de Dáquila. Porque eles dizem que havia um êxodo de milhões de pessoas indo rumo a Corgin. De forma bastante simples que eles veem o mundo em si mesmos. Eles dizem que seriam os Jedi de Star Wars, enquanto quem encontraria seriam Siths. E que o governo oculto seria o próprio Darth Vader. Pode parecer um exemplo totalmente idiota, mas um dos principais membros pesquisadores de lá usou esse mesmo exemplo. Os dimensionais estão tendo essa parceria com o lado oculto e o lado negro da força, né? Com Darth Vader aí. O pessoal adora ficar no lado negro, né? Nós também estamos com os Jedi. Nós também estamos no lado branco da força. Uma coisa que é muito importante lembrar é que qualquer um pode se tornar pesquisador de lá. Mas isso também reflete no fato de que os membros de lá que se chamar de pesquisadores não tem informação alguma. Eles dizem que o governo oculto censura tudo, mas já que segundo eles o GO censura tudo, como eles ainda estão de pé e não foram censurados pelas forças ocultas do mundo? E a imagem deles na mídia é confusa, já que fora os vídeos onde claramente eles falam sobre esses ideais pseudocientíficos que eles acreditam, eles não citam Bilu, GO, Ratanabá, nem fontes relacionadas a isso. Em vídeos de divulgação do BDM ou da ajuda por Rio Grande do Sul, por exemplo, eles não citam termos assim. Seria uma maneira de não espantar possíveis espectadores com essas coisas? Outro ponto, tem muitas matérias patrocinadas sobre Dáquila, elogiando bastante Dáquila, mais precisamente dizendo que eles vão inovar a tecnologia, a história, ou falando de coisas como os Ziggurat, BDM ou sobre a própria Dáquila Pesquisas. Especialmente dentro do G1, onde eu encontrei pelo menos 12 matérias do tipo, e elas existem desde meados de 2019, o que mais uma vez mostra uma hipocrisia, já que eles costumam escancarar o ódio interno que eles têm de quaisquer jornais e principalmente dos jornais oriundos do Grupo Globo. Agenda 2030. É um plano da Organização das Nações Unidas, a ONU, para, entre outras coisas, diminuir a pobreza, desmatamento e outras coisas. Porém, para Dáquila, é o plano final do governo oculto, uma agenda que pretende dizimar 70% da humanidade, cerca de 6 bilhões de pessoas, e que ela acontecia ao longo de 2025, este ano. Tanto que ultimamente esse é o tema mais essencial para os aliados de Urandir, ou membros de lá, que fazem vídeos ultra sensacionalistas dizendo que seus parentes vão todos morrer. Você está preparado para caminhar sobre os corpos de seus amigos, parentes e entes queridos? 6,4 bilhões de pessoas mortas, mais de 80% da raça humana, catástrofes globais, crises econômicas mundiais, doenças mortais, países inteiros debaixo d'água, cidades submersas emergindo do fundo do mar. Essa é a agenda do governo oculto de 2030, e somente os seres despertos têm maior probabilidade de sobreviver a esse cataclisma global. Se você é um dos 144 mil despertos que ainda não completou seu treinamento, essa é a sua última chance. O penúltimo selo do apocalipse está se rompendo. De 144 mil seres dimensionais encarnados com a missão de transmutar e salvar a humanidade, apenas 40 mil estão sendo treinados e preparados para esse evento. Se você já despertou e não iniciou seu treinamento, essa pode ser a sua última chance de salvar os seus entes queridos e ajudar a humanidade. Bilocação, transfiguração, invisibilidade, telecinese. Se você já despertou e é um dimensional, essas são algumas das suas milhares de habilidades escondidas. Desperte agora ou nunca mais terá essa chance. Olá. Sou eu de novo. E bem, no dia que eu estou editando esse trecho, o Papa Francisco acabou de morrer, e apesar do Damasco não citar isso já que o vídeo foi gravado precisamente em 20 de março, mais de um mês antes do Papa morrer, eu queria abrir um parênteses para uma membra de Dáquila que já fez vídeo sobre isso. O Papa Francisco faleceu. E há quem anda dizendo por aí que mais uma vez até a morte do Papa foi manipulada e escondida de nós. Dizem que ele não morreu na segunda-feira, mas que ele já tinha morrido. Só que, imagina, um Papa morrer numa sexta-feira santa, por exemplo, igual Jesus Cristo. Aí vem a Páscoa, a ressurreição, enfim, que isso ia dar uma bugada na cabeça das pessoas. Então, dizem que esconderam a morte dele até esperar passar a Páscoa, para poderem eles anunciarem essa morte. O que vocês acham disso? É uma observação. A maioria das informações que eu falei durante o vídeo inteiro são repercutidas em atitude de Dáquila desde 2022, só que desde esse ano pouquíssimos novos conceitos ou informações foram mostrados. Mas apesar disso, seus fiéis seguidores estão em todos os vídeos parabenizando os pesquisadores pelas supostas informações que eles passam.
Em um vídeo específico, um membro grande diz que existia até um pretexto de uma relação de gratidão por parte dos membros de Dáquila pelas informações passadas pelos pesquisadores, especialmente pelo Urandir, por ele estar usando sua nobreza, sabedoria e humildade para salvar a humanidade das garras dos Anunnakis, formando um grupo que iria afrontar e futuramente convidá-los a sair daqui. E mesmo que 90% das informações sejam remix de coisas anteriores, e os 10% restantes sejam eles falando que tá tudo óbvio e escancarado, e este ano de 2025 vai ser particularmente promissor para Dáquila, já que em muitos lugares está estampado que esse ano eles irão tremer o mundo. De qual forma, é desconhecido. Mas eu suponho que seja ou uma nova revelação nível Ratanabá, ou o lançamento do segundo documentário deles, o Anomalia dos Astros, ou uma nova aparição do próprio ET Bilu. Urandir viu um Anunnaki. Em 2023, naquela viagem para os Emirados Árabes Unidos, o Urandir disse ter tido uma conversa com os Anunnakis, onde eles disseram que o Messias, que eu disse anteriormente, iria sair de lá. Dáquila acima de tudo. Disseram que o GO está abrindo uma abertura para Dáquila, já que o governo culto precisa deles. Disseram que estariam ou no mesmo nível de empresas como Google, NASA e Amazon, ou até mesmo acima delas, já que eles possuem um diferencial inédito. Dáquila reescreveu a história. Eles dizem que a aparição do ET Bilu em 2010, o documentário da Terra Complexa em 2018 e Ratanabá em 2022 realinharam o curso da história global, como se eles tivessem mudado ela, mas na realidade todas essas teorias são vistas apenas com desdém e de forma ridicularizada pelas pessoas. Agora, vendo tudo que eu falei ao longo do vídeo, pode e vai surgir a dúvida: como tudo isso nunca foi falado num vídeo do YouTube ou em qualquer outro lugar? Simples. Hate. A maioria dos poucos vídeos que apenas tocam em assuntos como ET Bilu, Terra Convexa, Ratanabá, Dáquila ou sobre o próprio Urandir é bombardeado de ataques nos comentários por membros furiosos de Dáquila, os quais xingam as pessoas os chamando de globalistas, insistindo para tais pessoas irem a Dáquila, repetindo os argumentos ou a falta deles ditas por apoiadores de Urandir. E 100% das vezes não precisa ser nenhum vídeo aprofundado sobre um tema. Basta falar o nome Urandir Fernandes de Oliveira. Qualquer vídeo que critica algo dele sofre hate extremo. Como essa aqui que um biólogo fala sobre o porquê dinossauros na Amazônia é uma ideia sem pé nem cabeça. Há também, em todos os canais parceiros de Dáquila, vídeos exclusivos para membros. O que seria normal, mas pensando no contexto que eles dizem que nós precisamos das informações deles, que eles estão lidando com vidas, é totalmente antiético você trancar informações para as pessoas pagarem para elas. Há também uma ausência de argumentos por parte deles. Quando confrontados, normalmente agem de forma arrogante, dizendo que nós vamos precisar deles e que mesmo com nós estando ferindo a honra de Urandir e de Dáquila, eles irão nos perdoar e abrir as portas para nós nos salvarmos. Caso você use qualquer outro argumento usando uma fonte que contradiga uma fonte deles, eles vão apenas dizer que tudo é manipulado pelo GO, sem mais argumentos além deste. BDM em Dáquila no mundo inteiro. Disseram que os sheiks árabes estavam interessados no BDM, coisa que não pareceu se tornar real. E que também o BDM digital iria subjugar o sistema financeiro atual. Além, claro, de que dizem que o mundo inteiro vai acordar e acreditar em tudo que eles falam. Ai, gente, vocês pegam a duração, não preciso dizer mais nada, né? Gente, eu não preciso nem dizer o quão cansado, exausto eu tô de fazer esse vídeo. Gente, tá eu e meu editor há cerca de 1 mês e 1 semana fazendo esse vídeo.
diariamente. Eu nunca imaginei fazer um vídeo de tamanho que ele ficou. Gente, um vídeo mais de 1 hora, eu jamais imaginei fazer isso. Eu não tô nem zoando. E, cara, eu não sei nem o que falar mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque, como eu falei, é um vídeo enorme que me gastou muito tempo. Só pra vocês terem ideia, eu vejo vídeos dessa galera desde cerca de julho do ano passado. Deve estar indo uns 10 meses que eu tô vendo vídeos dessa turma pra fazer esse vídeo. E, gente, eu sinceramente amei o resultado. Amei, sabe? É o vídeo mais trabalhoso. Não o vídeo, mas talvez o projeto mais trabalhoso da minha vida inteira até agora. Gente, é bizarro a duração que isso aqui ficou. Eu queria dizer também outra coisa aqui. Caso alguém de lá tenha visto esse vídeo, eu queria só ressaltar o que eu disse lá no começo, lá no disclaimer, e o que tá na descrição, que esse vídeo não é de forma alguma um ataque. Eu não tô com a intenção de vir aqui destruir vocês, acabar com a associação de vocês com o ecossistema. Não, de forma alguma. O que eu queria fazer é porque eu vi os ideais de vocês e beleza, alguém pode achar isso real, beleza. Só que eu não acredito. Eu não acredito de forma alguma nessas informações. E por eu não acreditar, eu achei essas informações no mínimo curiosas. Sabe? São ideias tão fora do comum que eu acho que é interessante você falar aqui. E lendo sobre esse grupo, descobrindo as controvérsias que ele foi se metendo, eu queria só juntar tudo, fazer uma linha do tempo, contar as controvérsias, os ideais deles, só isso. Não tô vindo com a intenção de, não, vou destruir o Andy, não, vamos prender. Não, gente, não, de forma alguma. Eu vi realmente, quando eu pesquisava, gente falando besteira, que é coisa que eu não gosto, gente. Eu não gosto. Eu espero que se alguém chegou até aqui, não façam nada contra ninguém. Beleza? Esse vídeo aqui é um puro vídeo pacífico pra apenas contar a história do grupo. Não é pra, agora vocês vão ir lá e bater neles, não, gente. Não, tem que agir normal. Vocês podem ter certeza que se alguém atacar, eu vou ser o primeiro a ficar contra. E também sobre uma outra coisa, que é um tema mais político que eu fui metendo no meio. Gente, eu quis ser o mais imparcial possível. Eu não tô nem um pouco afim de debater sobre política, gente. Não é, nunca foi, e se minha cabeça não mudar, nunca será meu plano vir aqui debater sobre política. Eu apenas fui falando o que é conveniente para a linha do tempo do vídeo que eu tava fazendo. Então, não fiquem achando que eu tô alinhado com direita, com esquerda, com centro. Eu apenas citei, beleza? Eu tentei ser o máximo possível imparcial. A mesma coisa reflete nas religiões. Eu fui citando uma religião ou outra ao longo do vídeo. Eu não tô querendo vir aqui dizer que não, daquilo é pior por não acreditar no cristianismo ou no islamismo ou em qualquer coisa, não, gente. Cada um acredita no que quer. Mesma coisa o Bilu. Eu não acredito no Bilu. Não acredito em 49 raças, não acredito em nenhuma dessas coisas. Entretanto, quem acreditar, continua acreditando. Não é problema meu, sendo bem sincero. Entretanto, eu apenas não acredito. E, de novo, não vejo isso como um ataque. Que eu sei que, desculpe as palavras, mas tem muito membro que é meio estúpido de Dáquila. Isso eu noto porque deixa vir qualquer coisa, qualquer vídeo, falando, olha, eu não acho que o Bilu é real. Tem muita gente que fica, não, mas você não sai da cadeira, você tem que ir lá pesquisar, tem que ir lá fazer atividade em campo, lá em Dáquila. Gente, não é assim também, gente. Não é. Se a pessoa não acredita, você tem que respeitar que ela não acredita. Se ela faz um vídeo dizendo que ela não acredita, igualmente você tem que respeitar dizendo que ela não acredita. Do mesmo jeito que eu vou respeitar quem acredita. Eu não vim aqui, eu não desmoralizei ninguém de Dáquila. Ninguém. Tanto que teve as questões dos supostos crimes do Andy, eu tratei sempre com imparcialidade. Porque eu não sei de nada, gente. Eu não sou a voz da razão pra vir dizer, olha, ele cometeu esse crime. Não, de forma alguma. Beleza? Enfim, gente, acho que é isso que eu tinha pra dizer. Tá eu e meu editor morrendo aqui de cansaço. Gente, é isso, gente. Obrigado e fique com Deus. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quando postar vídeo novo o YouTube notificar.
vão lá no canal principal que eu gravo com vocês com certeza vão gostar. E é isso, fiquem com Deus, falou.